E aí, terráqueos, todo mundo tranquilo? Por que você falou terráqueo? Foi mal. E aí, terráqueos, todo mundo tranquilo? Simbora então para mais uma aula aqui de biologia. O tema de hoje é fotossíntese. Você já ouviu falar de fotossíntese? Ah, já ouviu, né? É aquele fenômeno maravilhoso onde a planta produz o seu próprio alimento, não é isso? Sim, lá para você que é do CA fraco. Hoje, fotossíntese é um pouco diferente. A gente vai entender os processos bioquímicos que formam a fotossíntese. Então, simbora! Então, senhores, voltando a falar da nossa maravilhosa fotossíntese, já vou falar para você que a fotossíntese é o processo bioquímico mais importante que vai ocorrer no nosso planeta. Isso porque ela vai gerar alguns produtos, tais como glicose, a nossa matéria orgânica, a nossa fonte de alimento. Ela também vai gerar energia, essa energia que você utiliza no seu dia a dia para você realizar, para você fazer, na verdade, todas as suas atividades. E por último, e não menos importante, é um pequeno resíduo. Esse resíduo que vai atuar como aceptor final de elétrons lá na sua produção energética, lá na sua mitocôndria, que é o oxigênio. Não apenas para as plantas, mas para todos os seres vivos. E a fotossíntese vai ser realizada por dois tipos celulares. Vai ser realizada tanto por seres unicelulares quanto por seres multicelulares. Os seres unicelulares que vão realizar a fotossíntese, em sua grande maioria, são os fitoplânctons. E os seres multicelulares, tu já sabe, né? São as plantas. As plantas vão utilizar da fotossíntese para produzir seu próprio alimento. Mas esse termo, produzir o seu próprio alimento, para a gente aqui no ensino médio, fica um pouquinho ultrapassado. Então, o que seria na verdade a fotossíntese? A fotossíntese é quando a planta, é quando o ser clorofilado, ele consegue captar gás carbônico e, a partir desse gás carbônico, produzir a matéria orgânica, produzir a glicose. Mas ele vai utilizar outros compostos também. Ele vai precisar da energia luminosa, ele vai precisar de luz e também vai precisar de água. A partir da união e da conversão, se eu posso dizer dessa forma, desses três compostos, a planta, ou ser clorofilado, consegue produzir glicose e, por consequência, acabar liberando gás oxigênio. Se tu lembra lá da respiração celular, o oxigênio, ele forma água. A partir do momento que ele passa por uma das proteínas, ele captura elétrons, ele consegue se associar a prótons de hidrogênio e formar moléculas de água. Aqui na fotossíntese é um processo reverso. Aqui o oxigênio, na verdade, ele vem a partir da quebra da molécula de água. E já vou até abrir a tua mente. A fotossíntese é o processo onde vou montar a glicose. Lá na respiração celular é o processo reverso. Eu quero quebrar a glicose. Então a gente vai ver alguns processos não reversos, mas bem parecidos, com algumas diferenças e um pouco ao contrário. Te liga aqui nessa parte. Não é qualquer parte da planta que vai estar realizando a fotossíntese. São partes especiais que possuem essa organela chamada de cloroplasto. Se tu reparar, o cloroplasto, ele tem uma membrana mais externa, tem uma membrana mais interna, mas eu quero chamar atenção para duas regiões aqui no cloroplasto. Eu quero chamar atenção para esse monte de moedinhas empilhadas, chamado de tilacoide, e para essa região aqui, ó, que possui um líquido semigelatinoso chamado de estroma. É nessas regiões que vão ocorrer a fotossíntese propriamente dita. Primeiramente, a nossa primeira etapa vai ocorrer na membrana desses tilacoides e a nossa segunda etapa vai ocorrer nessa região chamada de estroma. E já que eu falei de etapa, simbora ver as etapas da fotossíntese. Existem duas etapas também chamadas de fases. Existe primeiramente a etapa fotoquímica, também chamada de fase clara, e existe a etapa química ou enzimática, também chamada de fase escura. Esse nome claro e escuro hoje já não está sendo tão usado.
Coloquei para ilustrar e para você saber que ainda pode ser chamada assim. Você pode encontrar na literatura tanto o nome fase clara quanto fase escura. Esses nomes já não são usados porque dá aquela falsa impressão de um ocorrer na presença da luz solar e outro não. A fase clara é chamada dessa forma porque ela depende exclusivamente da luz. Para suas reações ocorrerem, ela precisa da energia luminosa. E a fase escura, ela na verdade independe da luz. Ou seja, mesmo que não haja luz, a planta consegue fazer a fase escura. Se eu perguntar para você, qual fase é mais importante, clara ou escura? Você, assim, por uma questão de lógica, vai falar, é a fase clara, porque na fase clara ocorre a absorção do raio solar, do raio luminoso, mas não é. Na verdade, a fase mais importante é a fase escura, porque é nela que ocorre a montagem da nossa matéria orgânica, que normalmente a gente associa à glicose, mas podem ser outras moléculas também, como a frutose, por exemplo. Isso vai depender do que a planta precisa. Mas vamos lá. A fase clara é importante porque ela vai gerar compostos que serão utilizados durante a fase escura. E na fase escura vai ocorrer a montagem. Agora, não se assusta, fica tranquilo, porque você vai ver um desenho sinistraço aí, ó. Esse desenho é a membrana do tilacoide. Ele até se parece muito com aquela membrana que a gente viu lá das cristas mitocondriais. Só que aqui a gente tem algumas pequenas diferenças. Vou estar apresentando alguns desses compostos aqui para você. Primeiramente, a gente tem o fotossistema 2. Outra coisa, antes disso, essa região aqui, ó, é a parte interna do tilacoide. Aí tem a membrana do tilacoide. E essa região aqui é a parte externa do tilacoide, chamado também de estroma, onde tem aquele líquido semigelatinoso. Aqui nós temos o nosso primeiro composto, chamado de fotossistema 2. Interessante eu deixar claro aqui para vocês que não é necessário nós decorarmos todos esses nomes que eu vou apresentar. É só para poder ilustrar. Então, o primeiro é o fotossistema. Aqui a gente tem uma quinona. Aqui a gente tem um citocromo. Temos também a plastocianina. Aí aqui é o fotossistema 1. Temos uma ferrodoxina. E essa aqui é uma das mais interessantes. É chamada de NADP-redutase. Se você se recorda lá da respiração celular, existe uma molécula de NAD. Aqui na fotossíntese tem uma molécula bem parecida, chamada de NADP. É só você fazer a associação. P de planta, NADP tem na planta, mas o nome não é esse. É porque ela tem fosfatos a mais, por isso que é o NADP. Então, simbora. Aqui, ó, a reação vai ocorrer primeiramente no fotossistema 2. Apesar dele ser chamado de fotossistema 2, a reação ocorre primeiro nele. Esses nomes fotossistemas foram dados de acordo com a ordem do descobrimento. Quando estavam fazendo os estudos de fotossíntese, descobriram primeiro o fotossistema 1 e após descobriram o fotossistema 2. Mas é pelo fotossistema 2 que o processo vai se iniciar. Então tá aqui. Aqui na parte de cima de cada fotossistema existe um complexo chamado de complexo antena. E esse complexo antena é como se fossem várias anteninhas mesmo. Vou jogar uma imagem aí para você. Tá aí a imagem. Cada anteninha dessa que está ligada à clorofila vai ser responsável pela captação de energia luminosa. E essa energia luminosa vai ser encaminhada, esses elétrons que foram captados, vão ser encaminhados a uma região chamada de centro de reação. A partir do momento que esses elétrons chegam ao centro de reação, eles conseguem saltar. E eles vão saltando de composto em composto, formando basicamente aquela cadeia, igual lá na respiração celular. O elétron estava aqui nesse fotossistema, no fotossistema 2, ele vai saltar para esse composto. Depois ele salta para esse outro composto, para o citocromo. Só que quando ele chega no citocromo, se você reparar, existem prótons de hidrogênio aqui. Esse próton de hidrogênio vai ver o elétron dando mole, então ele vai querer se ligar ao elétron. Só que o elétron dá um miguezinho nele, dá um drible, dá um salto, e esse
próton de hidrogênio acaba entrando aqui no nosso tilacoide. Aí, o elétron ele consegue chegar até aqui, ó, o fotossistema 1. E aqui, a partir do fotossistema 1, existem duas vias para o elétron seguir. Ele pode seguir uma via acíclica ou uma via cíclica. Se ele seguir essa via acíclica, ele vai sair desse ponto inicial do fotossistema 2, vai vir saltando, vai chegar no fotossistema 1 e vai seguir adiante. Vai vir para esse outro composto, vai chegar até a NADP redutase. O NADP vai reduzir, ou seja, lá na química, reduzir significa ganhar elétrons. Ele vai acabar recebendo esses elétrons aqui. E quando ele recebe esses elétrons aqui, ele permite com que outros elétrons possam chegar aqui também. Se você reparou, o elétron sai desse fotossistema 1, vem caminhando, entre aspas, é claro, não seja literal igual o Drax. O elétron vai vir saltando aqui. Quando ele chegar na NADP redutase, ele é retirado. E essa foi a via acíclica. Agora, existe uma outra via também, chamada de via cíclica. E a via cíclica é basicamente isso aqui, ó. O elétron sai do fotossistema 2, vem passando de composto em composto, chega aqui no citocromo, dá um drible no hidrogênio. Quando ele chega no fotossistema 1, ele acaba, ó, retornando para o citocromo. E quando ele retorna para o citocromo, o próton de hidrogênio tenta pegar ele. Só que o que ele faz? Ele volta para o fotossistema 1. Quando ele chega no fotossistema 1, ele volta para o citocromo. Quando ele chega até o citocromo, outro próton de hidrogênio tenta se associar a ele, só que ele acaba voltando para o fotossistema 1. Isso acaba virando um ciclo. Por isso que isso aqui é uma etapa cíclica. E isso, na verdade, é uma fotofosforilação. Fotofosforilar é juntar fósforos a partir da luz. Foto significa luz para a gente aqui na biologia. Então, são esses dois caminhos para poder prosseguir. O elétron ele sai aqui do fotossistema 2, vem dando um rolé, passa aqui no citocromo, um próton de hidrogênio acaba entrando aqui dentro, ele sai, ele vai sempre saltando, dando miguezinho, chega no fotossistema 1. Se ele continuar o percurso até a NADP redutase, é uma via acíclica. Se ele fizer esse percurso, chegar no fotossistema 1 e voltar para o citocromo e ficar fazendo este ciclo, é uma via cíclica. Se você reparar, ocorre também, ó, a passagem sempre de prótons de hidrogênio. Conforme os prótons de hidrogênio acabam entrando dentro da membrana tilacoide, essa região acaba ficando, posso dizer até que hipertônica. Então, para manter um equilíbrio, esses prótons de hidrogênio, eles teriam que sair de dentro do tilacoide. Só que eles não conseguem sair pelos fotossistemas ou por um desses compostos. Então, ele vai sair, adivinha por onde? Pela nossa ATP sintase. Lembrando que cada vez que um próton de hidrogênio passa pela ATP sintase, ocorre basicamente um giro, ocorre uma força mecânica e acaba gerando no final uma molécula de ADP, que vai se associar a um fósforo inorgânico e gerar, adivinha, um ATP. Até aí, tranquilo. Se você reparar, tanto os fotossistema 2 quanto 1, eles estão sob a influência de raios luminosos. Então eu posso dizer, entre aspas, que ocorre um aporte de elétrons nessa região do fotossistema 1. Já no fotossistema 2, isso não ocorre. Aqui no fotossistema 1, o elétron vai e volta, vai e volta. Ele está sempre recebendo elétrons do fotossistema 2. Agora, o fotossistema 2 não teria esse aporte de elétron, só que existe uma molécula que é super importante para a manutenção da nossa vida, que é a molécula de água. Está aí uma das importâncias da molécula de água para a planta, para a fotossíntese. A molécula de água, na verdade, vai ser quebrada por conta da influência luminosa, e esse processo se chama fotólise da água.
a partir do momento que ocorre a fotólise da água, acontece isso aqui, ó. Liberação de hidrogênio para o meio e de elétrons. E esses elétrons aqui, ó, eles partem aqui para o fotossistema e vão conseguir continuar o fluxo. Beleza, a gente tem o hidrogênio, que vai ser liberado, tá o hidrogênio aqui. A gente tem o elétron, que vai ser captado, tranquilo. E o oxigênio da água? O que acontece com o oxigênio? Esse oxigênio, na verdade, é o oxigênio que a gente respira. Toda vez que ocorre a fotólise, ou seja, a quebra da molécula de água por conta da luz, vai ocorrer a liberação de meia molécula de oxigênio. Por que meia molécula? Porque é como se fosse umzinho. O gás que você respira é o O2. Está liberando só o oxigênio, que vai se unir com outro oxigênio e vai ser liberado para o meio. E esse oxigênio é o oxigênio que você e que eu respiramos. Existe a falsa impressão na fotossíntese de que o oxigênio que a gente respira é doado pelo gás carbônico, mas não é. Assim como lá na respiração celular, o oxigênio que a gente recebe, ele é utilizado como aceptor final e, na verdade, o gás carbônico que a gente libera vem da glicose, vem daquela molécula de ácido pirúvico que vai sendo convertido e que vai sendo quebrado. Nesse caso aqui, o oxigênio que a gente respira vem a partir da quebra da molécula de água. Então, senhores, agora vou mostrar para vocês um resuminho da nossa primeira etapa, também chamada de fase clara. Primeiramente, a gente vai ter a luz, a energia luminosa, sendo captada pelo complexo antena, que está presente na clorofila, e vai transferir essa energia para os aceptores de elétrons, aquelas estruturas, aqueles compostos que eu já apresentei, ferrodoxina, para os citocromos. Depois vai ocorrer a fotólise, que é a quebra da molécula da água, e assim a gente consegue elétrons lá para o nosso fotossistema 2. A partir disso, também tem a liberação de oxigênio para o meio, e depois prótons de hidrogênio eles vão passar pelos citocromos e assim auxiliar no processo de formação do nosso NADPH. Esse doisinho significa que tem 2 elétrons. E por último, a energia que vai ser liberada vai ser convertida em energia química e assim a gente consegue sintetizar moléculas de ATP. Então essa foi a nossa primeira etapa, a nossa fase fotoquímica, a nossa etapa fotoquímica. Na próxima aula a gente vai trabalhar a fase química ou enzimática, também chamada de fase escura. Tem mais? Eu só entendi blá blá blá, fotossíntese. Peraí, Gustavo. Então, senhores, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido essa videoaula. Lembrando que se você não entendeu, dá uma voltada no vídeo ou vem para o nosso plantão de dúvidas. Já desejo tudo de bom. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele joinha maroto e tchau!